A linda história de Ruth. Vamos estudar essa história pegando a sua Bíblia, junto com a tua família, para estudarmos o capítulo 1 da história de Ruth. Como vocês passaram essa semana? Tudo bem? Graças a Deus, aqui tudo bem também. O Senhor tem nos abençoado e nos dado bênçãos que nós não merecemos. Estamos vivos, estamos no caminho do Senhor, redimidos em Cristo Jesus. Podemos usar agora o computador para falar um com o outro. Eu posso falar para vocês a lição da história de Ruth. Vocês, de algum jeito aí, com seus pais, com seus avós, com algum adulto responsável, podem ver agora essa lição. Nós estamos melhor do que nós merecemos. Vamos agradecer a Deus e seguir em frente para a glória do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar a história de Ruth. Na sua Bíblia, você já estudou comigo até o livro de Juízes. O próximo livro depois de Juízes, adivinha qual é? É o livro de Ruth. Abre lá. Nós vamos ver alguns versículos do capítulo 1. Capítulo 1 do livro de Ruth. Abra lá a sua Bíblia. E aí, já abriu a sua Bíblia? Veja lá, no capítulo 1 do livro de Ruth, a história começa a ser contada com esta frase: nos dias em que julgavam os juízes. Isto é, a história de Ruth acontece como que dentro do livro de Juízes. É no mesmo período da história. Enquanto aconteciam as histórias que estão registradas no livro de Juízes, também acontecia a história de Ruth. E naquele tempo, você pode ver aí no versículo 1 ainda do seu livro de Ruth, houve fome na terra. Naqueles dias, lá em Israel, ainda sem um rei, com as tribos separadas umas das outras, eles devem ter desobedecido muito gravemente a Deus. Porque Deus disse que eles passariam por privações, por falta de comida, se eles fossem desobedientes. Disse que entregaria o povo nas mãos dos exércitos inimigos. E era isso que devia estar acontecendo aqui. Se você for conferir uma hora dessas lá no livro de Juízes, no capítulo 3, os versículos 12 a 15, Juízes 3, de 12 a 15, você vai ver que naqueles dias o povo de Israel ficou dominado pelo povo de Moabe. E é importante você saber disso. Moabe. Havia fome e é provável que eles estivessem no tempo de Juízes 3, de 12 a 15, sob o domínio dos Moabitas. E então continua aqui o versículo 1 de Ruth, olha lá. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Isso é muito importante a gente olhar, porque não era a melhor coisa para acontecer, não. E aqui no versículo 2 a gente pode ver os nomes de todo mundo da família. Dá uma olhadinha lá no versículo 2. Olha lá. Este homem se chamava Elimeleque. Elimeleque. E sua mulher, Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Cada nome diferente, hein? Fala a verdade. Efrateus, quer dizer, nasceram na cidade de Belém, Efrata, bem pertinho de Jerusalém. Depois eu vou te mostrar no mapa. E eles foram até a terra de Moabe e ficaram ali. Olha só, eles eram da tribo de Judá, por isso eles moravam lá em Belém. E a família de Elimeleque parece que era uma família rica, porque no correr desse livro aqui de Ruth é mostrado que os parentes dele tinham bastante coisas, tinham muita riqueza, muitas terras, muita produção lá nas terras, a produção agrícola, com trigo e outros cereais. Eles então tinham posses. Mas mesmo assim, o Elimeleque, por causa da fome,
foi embora. E ele foi embora da terra prometida. Deus deu a terra para eles. Disse para eles andarem com fidelidade. E ele preferiu ir embora da terra prometida e ir lá para Moabe, uma terra que Deus não havia abençoado. Que coisa, Elimeleque! Olha aí o mapa. Você está vendo aí esse monte de desenhos coloridos? Pois é, cada um desses contornos coloridos que você está vendo aí nesse mapa é de uma tribo do povo de Israel. E essa terra aí toda com esses contornos coloridos é a terra toda de Israel. Isso. E o Elimeleque morava pertinho de Jerusalém. Vamos ver se o mapa vai dar certo na hora que mudar aqui de posição. Acompanha aí. Tcharam! Uau! Ficou legal! Você está vendo essa seta aí? Veja que ela começa lá em Jerusalém. Jerusalém, a cidade importante, perto da qual havia Belém Efrata. Eles saíram dessa cidadezinha chamada Belém Efrata, perto de Jerusalém, e foram lá para onde está a ponta da seta, para Moabe. Olha a distância que eles tiveram que andar para fazer aquilo que Deus disse para eles não fazerem. Era para eles ficarem em Israel, ficarem em Judá, ficarem em Belém Efrata. Nada. Foram lá para Moabe. Que coisa, viu? Será que com isso o Elimeleque pecou? Olha, os estudiosos, os comentaristas da Bíblia no Antigo Testamento dizem que sim. Olha o que está escrito aí. Elimeleque, devido à sua posição de liderança, deveria dar o exemplo e permanecer na terra prometida e em dependência do Senhor. Puxa, um líder no meio do povo passa por uma necessidade e, em vez de esperar em Deus, confiar nele e então ser exemplo para os demais, também continuarem esperando e aguardarem das boas mãos do Senhor a sua bênção, não, ele vai embora. Como pode? Não dá, né? Tá errado. Ele pecou nisso. Mas ele também pecou nisso aqui, ó. Elimeleque não deveria colocar seus filhos entre um povo incrédulo, com o risco de contraírem casamento com mulheres estrangeiras. O problema real não estava em elas serem estrangeiras, e sim em elas não serem crentes no Deus verdadeiro. Deus proibiu que houvesse casamentos de crentes com incrédulos. É preciso prestar muita atenção nisso. E Elimeleque, indo morar em Moabe, expôs os seus filhos a desobedecerem a Deus, nessa ordem que ele deu e que está escrita lá em Deuteronômio capítulo 7. Por isso, Deus destruiu aquela família e os bens deles. Eles ficaram sem as suas riquezas, mas muito pior do que isso. Olha ali, no capítulo 1, versículos 3 a 5. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram, olha aí, casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. A desobediência a Deus pode parecer totalmente inofensiva. Algumas vezes, quando a gente faz alguma coisa errada, parece que não acontece nada em volta. Parece que Deus não faz nada contra a gente. Mas aquilo que a gente planta, a gente colhe. No livro de Oséias é escrito que quem planta vento colhe tempestade. Ele não devia ter desobedecido. Desobedeceu. Agora, não só Elimeleque morreu deixando a viúva, como seus filhos morreram deixando as suas esposas estrangeiras viúvas.
que será que aconteceu depois? O que aconteceu depois foi que Noemi decidiu voltar para a terra dos seus pais, voltar para Belém Efrata. Mesmo com a sua pobreza, a sua amargura, a sua tristeza, ela resolveu voltar para a terra de onde ela havia saído. Sabe? Ela disse para Orfa e para Ruth: fiquem aqui, voltem para as casas dos seus pais. Tenho certeza que eles vão receber vocês e vão providenciar bons casamentos para vocês no meio do seu povo. Fiquem aqui, voltem para os seus pais. A órfã então relutou um pouco, coçou a cabeça, mas voltou. Mas a Ruth mostrou que amava a sua sogra, amava Noemi e tinha alguma coisa mais guardada no seu coração. Veja no capítulo 1, os versículos 16 e 17. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Você prestou bem atenção no que ela disse? Não é só um relacionamento de amizade, de cuidado. É um relacionamento baseado na mesma fé. No final do 16 ela diz: o teu Deus é o meu Deus. E depois ela diz: faça-me Yahvé, o Senhor, o que bem lhe aprouver. Ela fez uma confissão de fé ao lado do seu cuidado por sua sogra Noemi. Com isso nós aprendemos mais uma grande lição nessa história no comecinho do livro de Ruth. É a conversão que as pessoas podem ter de qualquer origem, de qualquer nacionalidade, de qualquer país, pela graça do nosso Deus. Consultando aqueles comentaristas da Bíblia lá no Antigo Testamento, a gente vê que eles dizem assim: a declaração de Ruth, essa que a gente acabou de ler no capítulo 1, versos 16 e 17, expressa todo o sentimento dos que se convertem à religião verdadeira, por nela encontrarem a fé que seus corações buscam. A Ruth creu no Deus verdadeiro. A Ruth poderia ser chamada de nossa irmã na fé hoje. Sim, ela creu no Deus verdadeiro. Como isso teria acontecido? Podemos dizer, segundo as Escrituras, que Ruth havia crido no Senhor, que na grafia da língua hebraica, lá no Antigo Testamento, se escrevia assim, ó, Yahweh ou Yahvé. Ela teria crido no Senhor a partir do testemunho de Noemi, da sua sogra. Tem gente que fala mal da sogra, né? Pois bem, não há motivo nenhum para isso. Nós temos que andar juntos e andar para a glória de Deus. Fazendo assim, certamente haverá amizade entre a sogra e a nora. Olha aí, houve amizade aqui, uma amizade muito profunda, um amor verdadeiro de cuidado e de respeito da Ruth para com a sua sogra, a Noemi. Então Ruth se tornou uma crente pela fé em Deus. Estamos acabando o comecinho da história de Ruth. Esse é o finalzinho do capítulo 1. Ainda não dá para a gente ver muito bem como isso vai apontar para o Senhor Jesus. Mas isso vai acontecer e de uma maneira maravilhosa nesse texto. Aguarde aí que nas nossas próximas lições, nos nossos próximos encontros de domingo, se Deus quiser, nós vamos ver isso aí. Enquanto isso, guarde. Devemos andar em confiança em Deus, não importa a situação. Obedecê-lo. Isso inclui, inclusive, o nosso casamento.
Um dia você vai pensar nisso. Espera para ver. E é importante que nós saibamos que andando com Deus, crendo no Deus verdadeiro, as pessoas podem ter as melhores relações entre si. O cuidado amoroso de família por causa do nosso Deus, por causa do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Falta só mais uma tela para a gente acabar esse estudo de hoje. E é essa aqui. O que acontecerá daqui para frente? Olha lá, diz o texto, lá no capítulo 1, verso 22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth e sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da colheita, da cega, da cevada. Teve até filme com essa história. Nós vamos continuar contando, segundo as Escrituras, no nosso próximo encontro, domingo que vem, se Deus quiser. Deus te abençoe. Ore a Deus com a sua família, creia no Senhor e tenha uma excelente semana na presença dEle.